Boa noite, amigos. Boa noite, amigas. Sejam todos muito bem-vindos ao Evangelho no Lar da Associação Espírita Fé e Caridade de Florianópolis. É com muita alegria que nós iniciamos mais esse encontro, sempre aos domingos, às 20 horas, em que nós conversamos mais a respeito do Evangelho de Jesus, para que possamos conhecer, meditar, sentir e nos estimular a viver esse Evangelho todos os dias. Hoje nós vamos falar sobre um tema que nos toca muito ao coração, um tema muito especial, e vamos ter conosco um convidado também muito especial. Daqui a pouquinho já está chegando por aqui o Jorge Pérez, que é um amigo da nossa casa. E um pouquinho antes dele chegar, vamos relembrar o roteiro, então, do Evangelho no Lar, que nós seguimos sempre, né? E convidamos para quem esteja aqui que se sinta também convidado. Caso ainda não faça o Evangelho na sua casa, se sinta convidado a escolher um dia da semana, um horário naquele dia, né? Que fique bom para todos e fazer todas as semanas exatamente a leitura do trecho do Evangelho, que pode ser aberto aleatoriamente, pode ser um trecho que você já vem pensando ao longo da semana, faz comentários em voz alta e faz a prece final, e é isso, e basta repetir todas as semanas, que é um verdadeiro remédio para as nossas almas, o Evangelho, não é, Jorge? Boa noite. Boa noite, minha querida. Muito bem-vindo. Boa noite a todos. Obrigado. Obrigada a você por estar aqui. Então, eu vinha falando para o pessoal que hoje é um tema muito especial. Nós estamos no capítulo 28, que é um capítulo por si, né? Muito tocante para a gente, a coletânea de preces, né? E entramos aqui justamente no item, o item 62, que fala das preces por aquelas pessoas desencarnadas, às quais nós tivemos afeição. Então, os nossos entes queridos, aqueles que nos precederam na passagem, que já se encontram no plano espiritual. E vamos ver então o que Kardec traz para a gente de orientações no prefácio, e ao final a gente vai fazer juntos essa prece que Kardec deixa aqui de sugestão para a gente, ela um pouquinho modificada para caber no nosso encontro. Mas antes de iniciarmos, fazemos sempre uma prece, e eu convido, Jorge, você a fazer a prece inicial para a gente hoje, pode ser? Pode ser. Muito obrigada. Vamos lá. Jesus, bom mestre, espíritos amigos que orientam o trabalho dessa casa, que conosco possam estar e que nós, cada vez mais, possamos estar receptíveis aos ensinamentos contidos no Evangelho. Que as lições do nosso dia, que da jornada diária que se findou, possa permanecer em nossos corações. Que a reflexão dos ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo, que no momento iremos iniciar, possa ficar permanente em nós e que possamos usar esses ensinamentos para o nosso aperfeiçoamento moral e nosso crescimento espiritual. Jesus tenha conosco, que assim seja. Que assim seja. Obrigada, Jorge. Vamos então, pessoal, quem quiser ler com a gente, nós estamos no item 62 do capítulo 28. Como é horrível a ideia do nada. Quanto se deve lamentar aqueles que creem que a voz do amigo que chora seu amigo se perde no vazio e não encontra nenhum eco para lhe responder. Jamais conheceram as puras e santas afeições, aqueles que pensam que tudo morre com o corpo, que o gênio que iluminou o mundo com sua vasta inteligência é um jogo da matéria que se extingue para sempre, como um sopro, que do ser mais querido, de um pai, de uma mãe ou de um filho adorado, não resta senão um pouco de pó que o tempo dissipa para sempre. Como um homem de coração pode permanecer frio a esse pensamento? Como a ideia de um aniquilamento absoluto não lhe gela de pavor e não lhe faz ao menos desejar que não seja assim? Se até esse dia sua razão não bastou para tirar as suas dúvidas, eis que o Espiritismo vem dissipar toda a incerteza sobre o futuro.
pelas provas materiais que dá da sobrevivência da alma e da existência dos seres de além-túmulo. Por isso, por toda parte, essas provas são acolhidas com alegria. A confiança renasce, porque o homem sabe, de hoje em diante, que a vida terrestre não é senão uma curta passagem que conduz a uma vida melhor. Que seus trabalhos deste mundo não são perdidos para ele e que as suas mais santas afeições não estão esfaceladas sem esperança. E aí Kardec nos aponta duas outras leituras anteriores do capítulo 4, né, que é ninguém pode ir ao reino dos céus sem, né, voltar, né? Então, lá no item 18, que é sobre os laços de família, né, que se fortalecem com a reencarnação, e no capítulo 5, que vem nos trazer os bem-aventurados dos aflitos, o mais longo, né, mais cheio de conteúdo, vamos dizer assim, do Evangelho, no item 21, quando trata, né, Sanson, um espírito que pertencia à sociedade espírita de Paris enquanto encarnado, ele traz sobre a perda de pessoas amadas e sobre mortes prematuras. Então, Kardec deixa a indicação dessas duas leituras que nós podemos fazer, né, individualmente na sequência. Mas eu gostaria de ouvir um pouquinho, então, Jorge, você, né, a respeito desse tema, a respeito de fazer preces por aqueles a quem nós tivemos afeição. Por que isso é importante? Pô, minha querida, de início nós já vamos dizer assim, se nós chegamos no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, é que nós já temos uma noção, né, que é a da vida espiritual. Nós já ultrapassamos lá os 4 primeiros capítulos, onde Jesus nos afirma que ele vem trazer a lei, vem dar um raciocínio para a lei, que ele vem nos afirmar que o reino não é nesse mundo, o seu reino não é desse mundo, quando ele nos dá a afirmativa da vida espiritual, nos dá a certeza da vida espiritual, que a vida verdadeira não é a vida material. Ele nos dá também nesses 4 primeiros capítulos, nos dizendo da escala evolutiva. Há muitas moradas na casa de meu pai. É a escala evolutiva que o espírito deve galgar. E também ele nos afirma que para nós encontrarmos a verdadeira felicidade, é preciso nascer de novo. Aí ele nos joga diretamente no capítulo 5, onde você fala do bem-aventurados aflitos. E nesse bem-aventurados aflitos que ele nos dá o entendimento das causas e aflições e das necessidades da vida material para que nós possamos progredir. É preciso também entender quem são as pessoas que temos afeição. Quem são nossos entes queridos, quem são as pessoas amadas. Quem são essas pessoas? São os espíritos comprometidos conosco, assim como nós, que temos o compromisso reencarnatório. O que é esse compromisso reencarnatório? São as ligações dos liames espirituais um para com o outro, em que nós, dentro de uma família espiritual, necessitamos crescer, trabalhar, lutar junto para alcançarmos o nosso aperfeiçoamento. Qual a finalidade sublime da reencarnação? Aperfeiçoamento moral. Essa é a realidade. E cada um de nós, um ajudando o outro familiar para esse crescimento. Aí Kardec nos afirma, lá no livro Céu e Inferno, que a proporção que o homem compreende melhor a vida futura, o temor da morte vai cada vez diminuindo e esclarecendo cada vez mais a nossa missão aqui na Terra. E assim nós vamos aguardar o nosso retorno à vida espiritual com muita calma, com resignação, com serenidade. Lá também ele nos afirma, no capítulo no Céu e Inferno, que os espíritos que têm, são assim, os espíritos que têm uma maior ligação com a matéria, os espíritos atrasados, os menos esclarecidos, esses sim, esses ficarão muito ligados à matéria e terão muita dificuldade no seu envolvimento no mundo espiritual. No livro dos Espíritos, na pergunta 936, o Kardec pergunta: como as dores inconsoláveis do sobrevivente afetam o espírito a que se dirige? Nós aqui, a nossa saudade, o nosso choro, a nossa
convivência material e trazendo diariamente com nossos irmãos que já desencarnaram, que estão na espiritualidade, se isso realmente afeta eles na espiritualidade. E os espíritos respondem: o espírito é sensível à lembrança e aos lamentos daqueles que o amou, mas uma dor incessante e irracional o afeta penosamente, porque ele se vê nessa dor excessiva, porque ele vê nessa dor excessiva a falta de fé no futuro e a confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao seu progresso, e talvez também a um reencontro com aquele irmão que aqui ficou na materialidade. Então, por isso que os espíritos nos afirmam: a dor da saudade, a dor da tristeza, a dor do luto, nós devemos sempre, teremos, né? Nós sempre teremos, porque as mortes, principalmente as mortes bruscas, as mortes repentinas, elas virão. Isso aí é um desligamento momentâneo, mas virão e nós vamos ter essa saudade, nós vamos ter essa tristeza, a tristeza do afastamento. E os espíritos nos recomendam que para prosseguirmos, para enfrentarmos essa dor, nos resta a fé na vida futura, a fé na divindade, a oração. A oração. O que é a prece? A oração é a prece. A prece é a ligação mental com os seres da divindade, com o ser da divindade. É a ligação mental com aqueles que estão distantes de nós, aos nossos olhos materiais. Essa é a oração. E nós devemos fazer constantemente oração, preces, mas não aquela prece prendendo, outra querendo trazer de volta, ou aquela prece da tristeza, aquela prece do rancor, aquela prece do desânimo, aquela prece obsessiva, certo? Nós temos que encontrar a nossa prece da felicidade, a nossa prece do agradecimento pelos momentos convividos, pela oportunidade reencarnatória que tivemos com cada um daqueles irmãos que na nossa jornada terrena foram se afastando de nós. Essa prece. A prece da recordação dos momentos, a prece dos momentos que tivemos, dos aprendizados, né? Que nós tivemos constantemente. É essa prece que nós temos que fazer. É essa ligação. E como um remédio salutar também que os espíritos nos dão, para que possamos enfrentar essa dor do luto, ele nos dá o trabalho. O trabalho voltado ao bem. A dedicação para também o engrandecimento, para o aperfeiçoamento daqueles irmãos que, como nós, sobrevivemos ainda na materialidade. O trabalho, o aperfeiçoamento, a grandeza espiritual, a exemplificação de acordo com os ensinamentos do Evangelho. Esse é o remédio salutar que os Espíritos nos dão para enfrentamento do momento e do sofrimento do luto. Mas para isso nós temos que entender também o sentido da vida eterna. Está lá na pergunta 153 do Livro dos Espíritos. A vida do Espírito é que é eterna, a do corpo é transitória e passageira. Quando o corpo morre, a alma retorna à vida eterna, nos responde os Espíritos ao nosso codificador. Na pergunta 289, Kardec pergunta: nossos parentes e amigos costumam vir ao nosso encontro quando deixamos a Terra? Os Espíritos assim respondem: sim. Assim, os Espíritos vão ao encontro da alma, a quem são afeiçoados, felicitam-na como se regressando de uma longa viagem, por haver escapado dos perigos da estrada, e ajudam-no a desprender-se dos liames corporais. É uma graça concedida aos bons espíritos, o que lhes virem ao encontro e os que os amam, ao passo que aquele que se acha maculado permanece em insulamento, ou só tem a rodeá-los, ou que não são lhes semelhantes. Aí seria uma punição. É como nós vamos receber alguém que fez uma longa viagem lá no aeroporto, na rodoviária, né, na estação de trem, e nós ficamos felizes de encontrar aquele nosso parente, aquele nosso familiar, aquele que fazia muitos anos que nós nos encontramos, e ali nós ficamos numa alegria. E assim os Espíritos também nos recebem no plano espiritual, quando nós retornaremos. E assim nós devemos trabalhar e esperançosos. Por isso que eles vêm nos afirmar isso. Aí nós temos
os entendimentos todo que, principalmente lá no livro Voltaire, que o irmão Jacob nos traz essa ideia da vida, que a vida física deve ser permanente, mas nós devemos sempre pensar que um dia, em um momento, em que estará concluída a nossa trajetória, a nossa etapa reencarnatória, nós retornaremos à espiritualidade. Devemos estar contentes. O sofrimento físico acaba. O sofrimento espiritual, aí será outra incógnita. Reencontraremos nossos familiares? Sim, sempre. Vamos reencontrar aqueles familiares, talvez familiares que nem tivemos convivência na matéria, mas lá estarão conosco, nos recebendo. Façamos as nossas preces, façamos as nossas orações, façamos sempre para os irmãos da espiritualidade que conosco estão. Nos encontraremos sempre. Tenhamos a fé, tenhamos a oração e tenhamos o trabalho como meta. Nossa, que mensagem acalentadora, Jorge, obrigada. Você citou o Livro dos Espíritos, lá na questão 936, e eu gosto muito do que o Kardec comenta depois da resposta dos espíritos, né, nessa questão. Ele faz um comentário nos trazendo uma imagem que é bastante forte, que ele diz assim, vamos imaginar dois amigos que estejam presos juntos, numa mesma prisão, né? Ambos um dia alcançarão a liberdade, né? Só que um obtém essa liberdade antes do outro, né? Daí ele pergunta, seria caridoso que o que continuou preso se entristecesse porque o amigo foi libertado primeiro? Não haveria da sua parte mais egoísmo do que afeição em querer, né, que o seu cativeiro, o outro também precisasse sofrer, né, partilhar pelo mesmo tempo? Então, é uma alegoria aí que a gente precisa refletir também, né? Querendo ou não, esse ente querido que partiu, ele foi libertado também, né? Aqui da matéria, muitas vezes de situações, né? Que porventura não estavam assim, né? Tão propícias, foi antes, né? Porque precisava, né? Porque havia ali um planejamento, a gente precisa ter fé. Né? Acho que fé também tem que estar sempre, né, no pano de fundo. A Fabiana disse aqui, acho que resume bem essa imagem, né, que o nosso egoísmo é fruto da nossa ignorância das leis divinas. Então, acho que é bem isso. Eu queria trazer também, pessoal, e fiquem muito à vontade, viu? Todo mundo que está entrando por aqui, seja muito bem-vindo. A Pátia, a Clarice, tá por aqui também a Biga, a Michele, a Maristela, muitos corações que nos acompanham todos os domingos e fiquem à vontade para voltar sempre para o Evangelho no Lar aqui aos domingos às 20 horas e nós fazemos perguntas, né, para o pessoal que está ao longo aí do domingo, refletindo já, se preparando para o momento desse encontro e nós perguntamos se a gente deve fazer preces para aqueles entes a quem amamos, né, que já partiram e por quê? E eu quero ler as respostas agora, porque nos ajudam também nas nossas reflexões e na nossa compreensão. A Gladete disse que sim, que nós devemos fazer preces. A Ana Carla disse que com certeza, para envolver esse ente querido em luz e pedir a intercessão divina. Ana Maria diz que sim, para auxiliar e fortalecer o espírito na sua evolução no plano espiritual, trazendo um conhecimento bem interessante que a gente nos grupos de ESG sempre traz, né, que por vezes a gente pode ficar com a interpretação que a evolução acontece enquanto encarnado, né, enquanto estamos encarnados, mas precisamos lembrar que a nossa evolução ela é contínua e as oportunidades se dão a todo tempo, tanto no plano aqui material quanto no plano espiritual, nós também temos oportunidade de estarmos aprendendo, evoluindo. Então, esse ente que partiu vai seguir tendo essas oportunidades, essa prece pode ajudá-lo também nesses momentos, né? E a Paty disse que sim, para que possam sentir o nosso afeto por eles e o amparo do Pai Celestial. A Lucimar disse que acredita que as preces, né, são atos de amor para espíritos encarnados e desencarnados. E a Paty também falou, outra Paty, né, a Paty do Anthony, que está aqui também, boa noite, Paty, disse que
se de alguma forma, deixa eu voltar aqui, se de alguma forma, né, sempre farão parte da nossa vida, seja para qual for o plano. Bem interessante isso, é verdade, né? As pessoas que conviveram com a gente, independente de vamos nos reencontrar, né, no futuro, elas, né, fazem parte do nosso coração, fazem parte dessa jornada, né? O Timolau falou que sim também, ao serem lembrados, né? Sim, sofrimentos sentem alívio e esperança, né? E se sentem felizes, eles ficarão gratos. E a Clarice, por fim, disse que sim, para que sejam bem recebidos e que tenham uma passagem tranquila. Muito legal. Fonseca está dizendo aqui, parabéns pela palestra, viu, Jorge? É a Dorita, desculpa. E ficou emocionada, que Deus abençoe. Muito obrigada pela participação, pessoal. Jorge, eu trouxe também um outro comentário de Emmanuel lá no Consolador, lembrando que a gente celebrou agora dia 18, né? O dia do Espiritismo, da doutrina espírita. É o ano também de aniversário, né? Que estamos comemorando aqui os 160 anos do Evangelho. E o Consolador é um livro que Emmanuel fez numa celebração, né, há muitos anos atrás, algumas décadas atrás também, dessa data de celebração do Evangelho. Ele traz para a gente no Consolador comentários a respeito do Evangelho segundo o Espiritismo, e na pergunta 330, ele coloca para a gente assim, que a oração coopera eficazmente em favor do que partiu, muitas vezes com o espírito emaranhado na rede das ilusões da existência material. Todavia, o coração amigo que ficou aí no mundo dos momentos de repouso do corpo pode encontrar o espírito sofredor ou errante do amigo desencarnado, sem que a sua memória corporal registre o acontecimento na vigília comum. Então, Jorge, eu queria só te perguntar também a respeito disso, a respeito dessa esperança que às vezes a gente pode ter de um reencontro num momento de desprendimento, no momento de sono. É possível esse encontro acontecer? Sempre, né? Quando o espírito, quando nós estamos no sono, na etapa do sono, é o desprendimento material, né? E muitos nós recordamos, às vezes, daquele irmão, aquele familiar, aquele companheiro de jornada que desencarnou, né? É um contato que a gente tem. Isso toda vez que nós fizemos o desprendimento do sono, pelo sono, né? E nós devemos estar sempre nesse contato. Por isso que nós temos que estar sempre vibrando para o bem, tá? Nós sempre temos que estar vibrando por bem para poder dar condições de conectividade. Toda vez que nós vibramos no bem, que nós estamos pensando em coisas boas, que nós estamos vivenciando coisas boas, fazendo boas leituras, fazendo nossos agradecimentos, agradecer pela vida, agradecer pelo despertar, nós estamos dando condições de conectividade. Mas aí vem a fase do luto, né? A fase dos lutos, eles assim, encarar o luto como encarar a perda, sentir um vazio, chorar, e todos os sintomas aí que nós podemos ver na fase do luto, esse faz parte do processo. O que nós não podemos ter é que entrar é a aceitação, a revolta contra essa fase. A revolta de quando que comumente se fala, né, da perda de alguém que desencarna, que faleceu, que morreu. E nós ficamos revoltados. E essa fase do luto da revolta é muito complicado. Às vezes nós precisamos procurar uma orientação profissional, às vezes nós precisamos procurar um atendimento espiritual dentro de uma casa espírita ou dentro do seu credo religioso, procurar conversar com alguém, desabafar, né? Faz parte. E nós temos que, assim, para nós não ficar prendendo em nossa memória aquele irmão que já desencarnou. Por isso que é interessante o conhecimento do Evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, que agora dia 15 passado fez 160 anos. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a base, é o comentário, né? É a reflexão dos ensinamentos de Jesus, que estão contidos lá em o Novo Testamento, lá no Antigo Testamento, à luz da doutrina espírita, a doutrina esclarecedora, a doutrina confortadora, onde nós temos o esclarecimento da paz, temos o esclarecimento da razão, onde nós podemos ter a fé raciocinada. Oramos, temos fé, orar e trabalho. Maravilhoso, é isso mesmo. Obrigada, Jorge. O seu França está dizendo também que fazer preces é dever cristão, divino, né? De orar por todos, sobretudo por aqueles a quem
temos afeição. E esse ponto que o Jorge trouxe de estarmos em prece, né, no que fazemos, no como pensamos, né, todo pensamento pode ser uma prece, né? Muitas ações nossas são preces, então que a gente possa se sentir convidado também a, nesse momento, fazer uma prece e lembrar daquele ente querido, aquela pessoa que antecedeu a gente, né, no plano espiritual, sabendo que o luto é um processo natural. Todos passamos pelo luto, mas ninguém precisa passar por ele sozinho. Né? Não estamos sozinhos e podemos sim buscar, né, ajuda, podemos buscar ajuda profissional, como disse o Jorge, de um terapeuta, de um serviço de psicoterapia, como também da casa espírita, uma conversa fraterna, né? E o trabalho aparece aí também como um grande convite nesses momentos de dor, né? Quando a gente olha para o outro, muitas vezes está ali uma terapia também, está ali também uma forma de nós nos tratarmos, né? Então, eu convido a todos para a gente fazer a prece final, pode ser que está ali no item 63, lembrando que a prece não precisa ser lida, né? A gente não precisa seguir ali essa rotina de leitura de prece, mas por que a gente vai fazer a leitura e por que a gente está gostando de fazer essas leituras nesses nossos evangelhos do capítulo 28? Porque essas preces, elas nos trazem informações muito preciosas também sobre como pensar, né? Sobre como educar o nosso pensamento em relação a esses fatos tão importantes da vida, como, por exemplo, o desencarne de um ente querido, né? Então, tem aqui muitas informações nessas preces que vão nos ajudar a sentir um pouquinho daquele evangelho que a gente vem conhecendo, que a gente vem meditando, a gente trazer aqui para o campo do sentimento também. Então, eu convido a todos a lembrar dessa pessoa por quem você gostaria de fazer a prece nesse momento e nos acompanhar aqui nesse momento em que a gente pede, né? Que Deus, né? Dignai-vos, meu Deus, acolher favoravelmente a prece que vos dirigimos pelo espírito desse ente querido, essa pessoa a quem amamos enquanto esteve aqui encarnada. Fazer entrever as vossas divinas claridades e tornar-lhe fácil o caminho da felicidade eterna. Permiti que os bons espíritos levem a ele as minhas palavras e o meu pensamento. Tu, que me eras caro neste mundo, ouve minha voz que te chama para te dar um novo testemunho da minha afeição. Deus permitiu que fosses libertado primeiro. Eu não poderia me lamentar com isso sem egoísmo, porque seria estar aflito por não ter mais para ti as penas e os sofrimentos da vida. Espero, pois, com resignação, o momento da nossa união no mundo mais feliz no qual me precedeste. Eu sei que a nossa separação não é senão momentânea e que, tão longa que me possa parecer, a sua duração se apaga diante da eternidade e da felicidade que Deus promete aos seus eleitos. Que a sua bondade me preserve de nada fazer que possa retardar esse instante desejado e que me poupe assim a dor de não te reencontrar ao sair do meu cativeiro terreno. Oh, como é doce e consoladora a certeza de que não há entre nós senão um véu material que te oculta a minha visão. Que tu possas estar aqui ao meu lado, ver-me e ouvir-me como antigamente. E melhor ainda do que antigamente, que não me ouvideis mais e que eu mesmo não te ouvide, que os nossos pensamentos não cessem de se confundir e que o teu me siga e me sustente sempre. Que a paz do Senhor esteja contigo e nós aproveitamos esse momento para irradiar então por todos aqueles que estejam passando pelo luto, que se sintam acolhidos e abraçados, conhecedores da verdade espiritual, que somos espíritos imortais e aqueles que nos precederam, um dia iremos reencontrar. Aproveitamos esse momento também para irradiar pelo grupo da nossa casa espírita, flores do bem, as nossas fadinhas, que elas se sintam abraçadas, se sintam entusiasmadas para seguir nos trabalhos das terças-feiras à tarde, dos seus artesanatos, em benefício dos trabalhos assistenciais na nossa casa. E assim,
agradecendo ao Jorge por estar aqui nesse convite de domingo à noite, que ele leve muita luz e muita paz para todos os irmãos da União Fraterna, dessa casa tão querida, dos nossos corações, e que tenham todos uma excelente semana. Que assim seja. Jorge, muito obrigada pela sua companhia, pelas reflexões, e já fica o convite aqui para uma próxima oportunidade. Obrigada e até a próxima. Gratidão. Boa noite. Boa noite.